Salve, salve amizades! Aqui é Matheus Ferreira com mais um Germinalcast, o podcast que semeia a revolução. E hoje o estudo de caso é a greve geral de 1917 e a mídia anarquista. Como sempre, pedi aí para vocês deixar um joinha, um comentário, ver o que estão achando, sugestões de outros temas aí e outros conteúdos, tá? E também pedi aí para vocês considerarem a inscrição no canal, o compartilhamento das nossas redes, do nosso conteúdo em outras redes, além do YouTube, além do Spotify, e considerar também o apoio financeiro, seja ele direto pelo Pix ou pelo Apoia-se, que os links estão na descrição. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a data 9 de julho. 9 de julho de 17 e depois de 1932. O que aconteceu em 9 de julho de 17? Foi o estopim para a greve geral daquele ano, que começou com o protagonismo feminino de operárias, principalmente de tecelagem, de bairros centrais aqui de São Paulo, porque era o maior polo industrial que tinha-se na época. Elas faziam atos tentando construir uma greve, mas não ia muito para frente, porque a repressão era muito forte, era um pouco complexo na época essa construção também. Só que aí, no dia 9 de julho de 1917, durante um ato grevista em frente à fábrica Maria Ângela, no Brás, uma fábrica de tecelagem, a polícia assassinou um militante anarquista espanhol chamado José Martínez, que ele era sapateiro, e a comoção foi tão grande que a greve geral começou a se espalhar, não só por São Paulo, mas também para outras cidades do interior, cidades importantes da época, Campinas, Sorocaba e outros estados também, chegando no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas, Rio Grande do Sul. Eram os lugares assim que na época, pelo menos as capitais, tinha se desenvolvido algum polo industrial ali. Então, a gente gosta sempre de destacar esse protagonismo feminino para a construção do processo revolucionário de greve. Elas já estavam há alguns meses, ali por maio de 17, já tentando fazer... Estava germinando esse processo grevista, tá? Principalmente ali por causa das questões de gênero, né? Que atravessavam a vida das mulheres da época e até hoje, infelizmente, atravessam. Por exemplo, a dupla jornada, você comparar aí o trabalho remunerado e o trabalho de cuidado não remunerado, o trabalho do afeto, vamos assim dizer, né? Que acontecia isso, mesmo nos lugares mais militantes, vamos assim dizer. Você tinha uma grande problemática também, que era o seguinte: as mulheres elas recebiam muito menos que os homens. Era assim um valor muito absurdo. E até hoje isso acontece também, né? A gente tem uma desvalorização profissional das mulheres muito forte. E também eu gostaria de destacar as pautas delas, né? Que era, por exemplo, construir, elas ter dinheiro para creches ou a permissão ou fomento de creches públicas, coletivas, né? Que era já uma pauta também das mulheres anarquistas da época, que se espalhou para as mulheres operárias como um todo. Você tinha as demandas pela equidade, equiparação salarial, você tinha outras demandas que faziam mais parte do universo, não só do universo do trabalho, mas também do universo da vida. Rolou a greve, ela durou um mês e foram tiradas conquistas ali à força, né? E aí eu gosto de destacar também muito a importância dos CDPs, que eram os Comitês de Defesa Proletárias. Que aí eles eram, vamos assim dizer, eram comitês ali que cada lugar fazia, cada bairro operário que estava em greve ele construía. Você não tinha alguém que comandava diretamente, né? Você tinha cargos ali eletivos, mais delegados. Então, se alguém que estivesse à frente de algum trabalho começasse a fazer muita merda, a galera tinha como tirar essas pessoas, né? Eram geralmente anarquistas, né? Pessoas aí envolvidas em organizações anarquistas, que construíam um movimento anarquista, a militância anarquista. Principalmente no rolê anarco-sindicalista, que era o que estava mais em tendência na época, era o que mais funcionava na época. E a atuação
desses comitês era o seguinte: eles não faziam só a defesa física das pessoas que estavam ali na greve e tal, mas eles também buscavam manter um fundo de greve, eles mantinham a greve funcionando, entendeu? Então, em alguns lugares eles davam um jeito de conseguir comida pra galera, manter esse fundo de greve aí sempre com caixa, o fundo financeiro, iam atrás das associações beneficentes para ajudar aquelas pessoas que não estavam recebendo salário. Foi muito importante porque a principal ferramenta de comunicação do movimento grevista naquela época eram os jornais, e principalmente os jornais anarquistas. E aqui eu tenho, quem está ouvindo só o podcast não vai ver, mas eu vou colocar uma imagem, tá? Mas aqui, você que está vendo o vídeo aqui, o cortezinho, esse livro aqui do Cauã William dos Santos, que é um puta do historiador, é militante anarquista também. E o nome desse livro é Paz entre Nós, Guerra aos Senhores, Anarquistas em São Paulo diante da Primeira Guerra Mundial. Ele é muito interessante esse livro porque a pesquisa do Cauã se baseou principalmente nos jornais, né? Como que foi a construção desses jornais, quais que eram os principais jornais. Por exemplo, a gente tinha a Plebe, a gente tinha muitos jornais ali que eles eram em idiomas que não se falava aqui em Brasil, por exemplo, o espanhol, o italiano, que tinha bastante imigrante, o Guerra Sociale, por exemplo. Você tinha a Lanterna, a Luta Proletária, a Terra Livre, o Povo, a Capital, entre outros. E isso se deu principalmente pela atuação de um cara que ficou muito conhecido no anarquismo brasileiro, que era o Edgar Leroff. Eu não sei pronunciar o nome desse cara até hoje, mas ele era um gráfico, ele trabalhava em gráficas, né? E ele foi um dos principais articuladores do movimento anarquista daquela época. O livro é muito bom, tá muito interessante, tá muito bonito, muito bem feito. Sou suspeito para falar disso porque eu trabalhei na diagramação desse livro, né? Mas enfim, a capa é do Dinelli e é muito, muito foda. Tá, você acha ele no site da editora Faísca. Eu destaquei isso, a questão da mídia anarquista, que na época se dava por jornais, lembrando que tinha muitas pessoas que eram analfabetas na época, o nível de analfabetismo no Brasil naquela época era muito forte. Eles faziam construções coletivas, reuniões de leitura de jornal. Então, um companheiro, uma companheira do sindicato, da organização, da associação de bairro, o que fosse, que soubesse ler, se reunia com outras pessoas que não sabiam e elas passavam esse conhecimento ali lendo o jornal para aquelas pessoas analfabetas. E você tinha outras formas, o livro destaca bem isso, outras formas de construção coletiva para essa cultura anarquista, esse fomento da cultura política e de lazer também, ligados aos princípios anarquistas. O que eu gostaria de falar aqui sobre isso é que é importante a gente retomar isso. Nós anarquistas, não importa a corrente, mas a gente retomar isso, porque primeiro que a gente é um ser social, né? Então, se a gente ficar muito afastado, a gente tem uma grande carga de individualização graças aos tempos de hoje, graças às ferramentas de comunicação e tudo mais. A gente retomar essa construção coletiva de trabalho, de agitação e propaganda, ele é fundamental, galera. Ele é fundamental. Ele é fundamental não só por essa questão social, mas também por uma questão que eu vejo muito, que a galera aí, companheiros aí de militância anarquista, que fazem esse trabalho de agitação e propaganda, assim como eu faço, a galera usa muita inteligência artificial para ficar gerando 1 milhão de imagens assim, eu sou plenamente contra, mas isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que dá para saber usar isso de uma forma melhor, de uma forma inteligente, realmente, mas assim, a galera usa muito. Eu acho mega contraditório. Isso é uma opinião particular minha, tá? Eu acho isso mega contraditório, então fica aqui o convite para a gente fazer construções coletivas desse conteúdo, dessa mídia anarquista e não depender tanto de
inteligência artificial, porque isso aí tem consequências graves para nossa capacidade cognitiva, para o meio ambiente. A gente está jogando um monte de informação, um monte de dado na mão dos monopolistas aí, das Big Techs. É mega problemático, cara. É mega problemático. Fica esse convite. Vamos retomar a mídia anarquista, os jornais anarquistas, as revistas e o audiovisual. Vamos fazer isso aí. E bom, eu gostaria de destacar também uma grande diferenciação que a gente tem entre os marxistas, né? Porque você percebe, quem estuda um pouco mais aprofundadamente, eu não me aprofundei tanto assim na greve geral, mas tem os livros aí, vocês podem estudar melhor. Mas é o seguinte, a diferença do nosso método de atuação. Os anarquistas, a partir dos comitês de defesa proletária, eles conseguiram, e das construções sindicais, eles conseguiram não forçar ninguém a acreditar no anarquismo ou construir uma revolução social. Mas chegaram muito perto disso e aí vai ter várias falhas teóricas e práticas ali, vários erros táticos que vão acabar não conseguindo levar para frente esse movimento anarquista, esse movimento mais contundente. Mas enfim, a nossa tática de minoria ativa, ela funciona assim e a gente acredita mais nela porque a gente é contra todo o poder que vem de cima, né? Então a gente tem uma tática horizontal e, por exemplo, as minorias ativas vão lá, fazem o trabalho de base. Eu, por exemplo, faço trabalho de base no setor da cultura e das artes, os trabalhadores dessa área. Eu tento ali, né, fazer essa construção e esse trabalho de base para convencer, pelo convencimento, não pela força, não por manobras desonestas, para tomar a frente de alguma coisa e falar que aquilo é uma vanguarda, tá ligado? A gente não acredita em vanguarda. Os marxistas adotam um método vanguardista porque eles acreditam que o povo tem que ser guiado para a revolução. Nós anarquistas, a gente não acredita nesse método. Mas eu faço um adendo e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acredito que os marxistas, de qualquer corrente que seja, não sejam nossos inimigos, tá? Eu acho que são rivais políticos porque a gente está disputando a mesma coisa, o mesmo fim, só que com métodos diferentes, tá? Mas eu não acredito que eles são inimigos políticos. Eu acredito que eles podem até ser aliados em alguns momentos, tá? Mas isso é uma opinião particular minha. E aí eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham. Ficar se pautando pelo que os marxistas estão fazendo. Galera, vamos superar isso. Isso aí parece coisa de gente ressentida. De novo, a minha opinião, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso que eu tô falando. Mas vamos finalmente falar do 9 de julho de 32, que foi a contra-revolução constitucionalista, né? Direitistas chamam isso de revolução, aquilo não foi uma revolução. Na verdade, foi uma disputa entre formas reacionárias de poder. Porque de um lado você tinha a elite paulista ali, cafeeira, principalmente, mas ali começando a jogar o dinheiro do café por causa da crise de 29. E de um outro lado você tem o projeto político da elite que estava ligado ao latifúndio, só que detinham menos poder político, que eram de outros estados, e estavam ligados ao projeto nacional desenvolvimentista do Getúlio Vargas. Os dois projetos eles excluem e subordinam a classe trabalhadora de formas diferentes, mas no fim eles só querem a mesma coisa: explorar as pessoas ao máximo. Teve toda uma tentativa ali da elite paulista de construir um imaginário popular de uma São Paulo como locomotiva do Brasil, tá ligado? Restauraram a figura dos bandeirantes, fizeram. Hoje em dia a gente chama isso de rebrand, né? Mano, pegaram umas imagens lá, mega romantizadas dos bandeirantes, que eram uns assassinos, eram uns mercenários de um projeto colonial, tá ligado? E ficavam exaltando esses caras como se eles fossem uns heróis, né? E fez esse todo. A elite tinha que fazer isso para tentar convencer a classe, principalmente as classes mais pobres, né, de que aquele projeto que eles estavam defendendo era melhor. Digam aí também nos comentários qual o 9 de julho vocês acham que é mais importante para nós anarquistas, certo? É isso.
Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o joinha e comentar e todas as coisas que eu pedi já. Mas só para reforçar, certo? E até o próximo episódio. Tamo junto.